Quando um gato gigante é abandonado no abrigo, sua antiga família reclama que ele não se dá bem com as crianças. Mas a descrição que fazem do comportamento do gato não bate com o que a equipe do abrigo pode ver. Horas depois, o impensável acontece. As portas da Humane Society do condado de Carroll, em Maryland, tinham acabado de ser abertas para o dia quando um homem entrou cambaleando, segurando o maior gato que a recepcionista já tinha visto. O gato ruivo e branco mal cabia nos braços do homem, o que provavelmente explicava o olhar desconfortável em seu rosto. Mas ao começar a explicar o motivo da sua visita, a recepcionista percebeu que havia mais em sua história do que ele estava contando. Eles já tinham visto de tudo no abrigo ao longo dos anos, e eram bons em perceber quando algo estava errado. Ajustando o gato em seus braços, o homem explicou que precisava entregar o gato devido à incapacidade dele de se dar bem com os filhos pequenos da família. Ele disse que o gato se chamava Edgar e que era uma má combinação para sua casa barulhenta, parecendo muito indiferente. A recepcionista acenou com a cabeça, mas já havia ouvido o suficiente para suspeitar que o homem estava sendo um pouco vago com a verdade. Normalmente, os animais não ficam indiferentes sem motivo, e Edgar não parecia feliz. Ela, claro, não podia ter certeza, então não disse nada ao homem, mas suspeitava que as crianças tinham sido muito brutas com Edgar e nunca haviam sido ensinadas a tratá-lo com cuidado. O homem colocou Edgar no chão, sem sequer dar um último carinho de despedida, e se virou para sair, claramente se livrando do gato. A recepcionista ficou chocada. Ela correu imediatamente até Edgar. Apesar de seu tamanho gigante, o pobre gato parecia perdido e assustado. Então, ela se abaixou devagar para acariciá-lo, sem querer assustá-lo. Para sua surpresa, Edgar se esfregou diretamente contra sua mão e começou a ronronar alto. Isso não combinava com a descrição de indiferente que o homem acabara de dar. O gato parecia ser um gigante gentil, o que fez a recepcionista se questionar ainda mais sobre o que havia acontecido com sua família. Edgar havia se juntado à família quando era jovem, mas à medida que crescia rapidamente, a família ficou chocada com seu tamanho. As crianças pequenas acreditavam que, só porque o gato era tão grande, não precisavam ser gentis com ele. Logo, o manuseio brusco e os gritos das crianças causaram um estresse sem fim para Edgar. O pobre gato tentava evitar as crianças e se esconder, mas sendo tão grande, não havia realmente para onde ir, e elas sempre pareciam encontrá-lo. Edgar era um gato afetuoso, mas logo se tornou defensivo devido ao comportamento indisciplinado das crianças. Ninguém nunca se deu ao trabalho de tentar corrigir as crianças, culpando o pobre gato em vez disso. Só porque ele estava assustado e estressado, agora foi abandonado. No abrigo, o grande gato se estendeu no piso frio de azulejos da Humane Society. Ele parecia mais relaxado agora, e a recepcionista não pôde deixar de pensar que essa era provavelmente a primeira vez em muito tempo que ele realmente podia baixar a guarda. A equipe do abrigo se movimentava ao seu redor. Ele havia causado um certo espanto e curiosidade com seu tamanho, pois o abrigo não achava que já tinha tido um gato tão grande sob seus cuidados antes. Não era apenas o peso impressionante de 10 quilos, era sua altura também. Ele era um gigante em todos os sentidos da palavra. Seu pelo era grosso e desgrenhado, sugerindo que Edgar poderia ter DNA de Maine Coon. Maine Coons são conhecidos por seu grande tamanho e natureza afetuosa, o que certamente parecia se encaixar em Edgar. Sempre que um novo animal entrava em seus cuidados, a primeira coisa que a equipe da Humane Society fazia era formular um plano de adoção para ele. Por mais que eles se apaixonassem por todos os animais que passavam pelas suas portas, era importante para eles encontrar um novo lar para esses animais o mais rápido possível, desde que não houvesse problemas médicos ou comportamentais. Edgar havia sido examinado e parecia estar em boa forma e saudável. E o fato de ele estar rolando pelo chão, deixando todos fazerem cócegas em sua barriga, apenas confirmou para a equipe do abrigo que ele era um gigante gentil. Eles estavam determinados a encontrar um novo lar mais adequado para Edgar, onde ele pudesse ser seu eu calmo e afetuoso. Ficava claro que o gato tinha muito amor para dar, e eles queriam garantir que ele nunca mais precisaria experimentar aquele nível de estresse e medo. O primeiro plano para que Edgar fosse adotado era uma campanha nas redes sociais. Eles sabiam que sua aparência única certamente atrairia muita atenção nas redes sociais, e todas as curtidas e comentários aumentariam seu perfil, com a esperança de que ele encontrasse um novo dono em pouco tempo. Eles tiraram uma série de fotos engraçadas e fofas dele e lançaram a campanha imediatamente. Agora, era só uma questão de esperar para ver o que aconteceria. Eles já tinham tido sucesso com outras adoções dessa forma, mas ficaram surpresos ao ver que, em questão de minutos, as fotos de Edgar já estavam circulando no Facebook. Seu enorme tamanho e a descrição de sua natureza gentil haviam capturado a atenção de inúmeros amantes de animais. O abrigo estava confiante de que logo receberia pedidos de pessoas interessadas em levar Edgar para casa. Mas havia apenas uma pessoa que seria capaz de levá-lo para casa. Jenna estava rolando casualmente pelo seu feed do Facebook, sem prestar muita atenção ao que estava vendo. Quando a foto de Edgar apareceu,
ela parou no meio da rolagem, cativada pelo tamanho do gato e pela sua pelagem ruiva brilhante. Ela havia convivido com gatos a maior parte da vida e nunca tinha visto um tão impressionante quanto Edgar. Ficava claro que o gato adorava a atenção e era muito afetuoso. E havia algo no olhar dele que fez Jenna se sentir instantaneamente conectada a ele. Ela fez uma rápida pesquisa no Google sobre Maine Coons e ficou satisfeita ao ver que eles eram inteligentes e afetuosos. O gato de Jenna, Loki, era um companheiro brincalhão e enérgico, e ela vinha considerando adotar outro gato para lhe fazer companhia. Edgar parecia o par perfeito. Ela imediatamente mostrou a postagem para seu namorado Rich, que concordou que eles deveriam visitar o abrigo o mais rápido possível. O abrigo estava extremamente movimentado quando Jenna e Rich chegaram. Eles foram levados a uma sala tranquila, onde Edgar estava deitado e esticado, aparentemente alheio a toda a atenção que estava recebendo. Jenna se aproximou dele cautelosamente, querendo que eles começassem bem. Para sua alegria, Edgar a cumprimentou com um suave ronronar e um leve empurrão com a cabeça contra sua mão. Sua natureza afetuosa era imediatamente aparente, mas quando a jovem começou a fazer cócegas atrás de suas orelhas, a força total do carinho de Edgar veio à tona. Ele começou a se contorcer e ronronar alto, com uma expressão de contentamento no rosto. Assim que Jenna parou, ele se empurrou contra ela como se pedisse por mais. A jovem riu. Ele certamente tinha personalidade, e ela se apaixonou por ele instantaneamente. Depois de completar a papelada necessária para a adoção, Jenna e seu namorado levaram Edgar para casa. Havia se passado apenas 3 horas desde que ele havia sido entregue ao abrigo, mas ele já estava a caminho de uma nova vida. Foi um desfecho ainda melhor do que a Humane Society esperava. A jovem estava tão animada para ver como Edgar se encaixaria em sua família e como Loki reagiria ao seu novo companheiro. Mas algo impensável estava prestes a acontecer. Quando chegaram em casa, Loki e o cachorro deles, Thor, imediatamente vieram cumprimentar o novo membro. No entanto, quando ambos os animais viram o tamanho de Edgar, recuaram cautelosamente. Loki normalmente era um gato confiante, mas ele ficou diminuto ao lado do gigante, e Thor era apenas um chihuahua. Então, Edgar parecia ainda maior ao lado dele. O casal decidiu fazer a introdução devagar, para dar tempo aos animais de se acostumarem uns com os outros. Edgar foi deixado para explorar sua nova casa, enquanto Loki e Thor passaram um tempo em uma sala separada. Lento e constante era a chave para fazer isso funcionar. E Jenna estava confiante de que seus outros 2 animais logo seriam conquistados pela personalidade adorável de Edgar. Por um tempo, Edgar explorou seu novo ambiente com grande curiosidade. Depois de entrar e sair de todos os cômodos algumas vezes, ele decidiu se deitar para uma soneca. Tinha sido um dia muito agitado até agora, deixando uma família e se juntando a outra. Não era surpresa que ele estivesse cansado. No entanto, quando ele acordou apenas 30 minutos depois, algo no gigante gentil havia mudado. Toda a sua energia parecia ter sido sugada dele, e ele não parecia interessado em se aproximar de Jenna ou Rich. A jovem ficou preocupada. Esse não era o gato que eles tinham visto no abrigo, nem o gato que havia explorado energeticamente sua nova casa pouco tempo antes. Rich tentou tranquilizá-la. Era tudo parte do processo de adaptação. Jenna não tinha tanta certeza. Algo não parecia certo. Então, ela disse ao namorado que, como eles não sabiam muito sobre Edgar, ela se sentiria muito melhor se pudessem levá-lo para ser examinado pelo próprio veterinário, só para ter certeza. Na clínica veterinária, Edgar parecia ter piorado. O gato parecia profundamente infeliz e letárgico, e Jenna estava agora muito preocupada com o que estava acontecendo. Eles haviam sido informados dos motivos pelos quais ele foi entregue, e tinham certeza de que seu exame médico tinha dado a ele um certificado de saúde. Ele estava com todas as vacinas em dia, e parecia totalmente bem até sua soneca. O casal não estava preparado para os resultados do exame com o veterinário. O pobre Edgar tinha uma leve condição cardíaca que provavelmente havia sido agravada pelo estresse. Dado o que o abrigo havia contado ao casal sobre a forma como ele havia sido tratado por sua última família e tudo o que aconteceu nas últimas horas, não era surpresa que o pobre gato não estivesse se sentindo bem. Mas parecia impensável para Jenna que eles pudessem perdê-lo tão cedo. O gigante gato simplesmente não conseguia ter um descanso. O veterinário fez mais alguns testes enquanto Jenna e Rich aguardavam ansiosamente o resultado. Edgar pode não estar com eles por muito tempo, mas Jenna estava ansiosa para viver com um novo companheiro, e ela queria dar a ele uma vida feliz depois de tudo o que ele havia passado com sua última família. Se Edgar estivesse doente, essa chance poderia ser tirada de todos eles. Quando o veterinário apareceu novamente, Jenna tentou avaliar em seu rosto se precisava se preparar para boas ou más notícias. O casal suspirou aliviado quando o veterinário disse as palavras: "É uma boa notícia. A condição cardíaca de Edgar não era grave, e com check-ups regulares e monitoramento de seu peso e níveis de estresse,
não havia razão para que ele não pudesse viver uma vida longa e feliz. Eventualmente, ele pode precisar de medicação mais tarde na vida. Mas por enquanto, o veterinário estava feliz que nada muito sério estava acontecendo. Com exercícios leves, Edgar deveria ser capaz de manter um peso saudável e manter seu coração funcionando como deveria. O casal passou os próximos dias deixando Edgar se adaptar adequadamente. Eles nunca imaginaram receber notícias tão impensáveis apenas algumas horas após adotá-lo. E o pobre gato nem tinha tido a chance de realmente se acostumar com sua nova casa. Enquanto Edgar se adaptava, Jenna começou a seguir as instruções do veterinário, além de incentivar as interações entre Edgar, Thor e Loki. Quanto mais tempo Thor e Loki passavam ao redor do gato gigante, mais eles começavam a perceber que não havia nada a temer e que ele só queria ser amigo. Loki foi o primeiro a se engajar e brincar com seu novo companheiro, enquanto Thor ficava por perto, observando os dois até decidir que era seguro o suficiente para se juntar à brincadeira. Para alívio de Jenna, Edgar estava se recuperando rapidamente. Era como se ele tivesse permitido a si mesmo relaxar completamente e se divertir quando viu que Loki e Thor eram amigáveis e que o casal só queria enchê-lo de amor. Toda a atenção parecia sair de seu corpo à medida que ele se tornava parte de uma nova família. Com o tempo, Edgar, Loki e Thor formaram um vínculo estreito. Eles eram frequentemente encontrados deitados juntos, um trio peculiar banhando-se ao sol ou enrolados em uma cama. Edgar estava definitivamente correspondendo ao título de gigante gentil, provando ser um companheiro afetuoso e leal. A avaliação de sua antiga família parecia ainda mais enigmática para Jenna, e ela só podia imaginar o quanto as crianças devem ter aterrorizado o pobre gato para que ele se voltasse contra eles e ficasse tão estressado. O comportamento calmo e amoroso de Edgar era um contraste marcante com o quadro que havia sido pintado quando ele foi abandonado no abrigo. Ela nunca entenderia por que o pobre gato levou a culpa em vez de as crianças serem ensinadas a brincar corretamente com ele. Mas a perda deles foi o ganho da família dela, e eles estavam mais do que felizes em ter Edgar por perto. Jenna estava satisfeita ao ver que monitorar o peso e o estresse de Edgar não era problema nenhum. Ele adorava brincar com Thor e Loki, e parecia mais feliz do que nunca quando não estava brincando. Ele procurava Jenna ou Rich para um carinho e uma soneca, ocupando o máximo de espaço que pudesse. Eles não se importavam nem um pouco, estavam apenas felizes em vê-lo tão animado. Agora, meses haviam se passado, e Edgar se ajustou à sua nova vida como se sempre tivesse feito parte dela. Jenna sempre seria grata que sua rolagem despretensiosa no Facebook a levou ao gigante gentil. Estava claro que Edgar finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Agora é com você. O que você acha dessa história? Você já viu um gato tão grande quanto Edgar? Adoraríamos saber o que você acha. Por favor, deixe um comentário abaixo. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo aqui no História Animal.